A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós possamos também, com essa alegria, estarmos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos iniciar a leitura de mais um livro, 15º livro da Bíblia, com ordem cronológica. Vamos iniciar a leitura do livro de Esdras, capítulo 1. Esdras era um escriba. Escriba é um homem da lei, assim que eles eram chamados, né? Um homem muito estudado, um homem letrado. Muitos estudiosos dizem que o judaísmo começou a ser instituído, a religião judaica passou a ser instituída através de Esdras. Ele foi um dos homens que voltou para Jerusalém após o mandato do rei Ciro da Pérsia, que o Senhor colocou no coração dele o desejo de edificar uma casa para o Senhor em Jerusalém. Então Esdras volta para Jerusalém justamente com essa missão de retomar o povo e as leis que Deus mandou através de Moisés, para cumprir as leis. Lembre-se que Cristo diz que ele não foi para criar leis, mas Cristo foi para cumprir as leis de Deus. Glórias ao Senhor. Esdras é o precursor, aquele que vai iniciar novamente todo aquele povo de Israel. Imagine um povo todo debandado, todo rebelado. A dificuldade era ainda muito maior do que os hebreus que saíram do Egito, porque eles conheciam, eles tinham as terras dele, conheciam as leis de Deus, se perderam nos caminhos e foram tomados como cativos por permissão de Deus, porque eles eram verdadeiramente transgressores da lei. Eu vou deixar para vocês aqui no link abaixo na descrição um vídeo que explica sobre o livro de Esdras e Neemias. Nós vamos ter 10 capítulos apenas de Esdras, depois nós vamos começar o livro de Neemias. Ambos, tanto Esdras quanto Neemias, deveriam ser um único livro, mas por algum motivo foi dividido em duas partes, um chamando-se Esdras, outro chamando-se Neemias, mas os dois, o propósito deles era reconstruir Jerusalém e retomar o povo como o verdadeiro povo de Deus. Vamos iniciar a leitura. Verso 1 diz: No ano 1º de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo. Esse pregão é como se fosse um memorando que ele estivesse mandando para todo o povo da Pérsia, falando a respeito dos judeus. Foi o último verso que nós lemos no livro 2 de Crônicas, capítulo 36, e é esse primeiro que nós também vamos fazer a leitura dele agora. Então, se você perdeu, não assistiu o capítulo anterior, presta bastante atenção no verso de agora. Diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glórias a Deus, aleluia. Eu verdadeiramente não consigo ler esse capítulo sem me emocionar, porque Deus estava tomando o coração de um homem que sequer era judeu. Era o rei da Pérsia. Ele mesmo diz: Deus que me colocou como rei sobre toda a terra. Imagine o poder que este homem tinha. Glórias a Deus. Apesar que num sonho, Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua que a cabeça era de ouro, os membros de prata, e descendo e virando ferro. Falava sobre o reinado, que ele era a cabeça de ouro, e depois os outros reis que viriam abaixo dele, depois deles seriam mais fracos.
Não é que o rei Ciro está mostrando uma fraqueza, muito pelo contrário. Nabucodonosor, ele quando toma os judeus, o povo de Israel, ele leva com ele os homens mais dotados, os homens mais que tinham funções, que tinham estudo, que tinham algum benefício para o reino da Pérsia. Tanto que entre esses cativos vai Daniel, nós vamos estudar isso também no livro de Daniel, vamos estudar nos livros dos profetas, tanto dos profetas menores quanto dos profetas maiores, não maiores ou menores por causa da sua importância, todos são importantes, mas pela descrição do livro deles, alguns livros como Esdras apenas 10 capítulos e alguns outros como Isaías tem mais de 40 capítulos, 50 capítulos se não me engano, então são considerados profetas maiores ou menores por causa disso. Mas a importância do rei Ciro, então o Senhor toma o coração dele, junta o meu povo, edifica uma casa para o Senhor em Jerusalém. Então façam todos aqueles que pertencem a Deus, voltem. Imagine que hoje você está ali cativo, você é um escravo. E amanhã, aquele que te escravizou, o seu dono diz para você, volta lá para a sua terra para servir o seu Deus. É ou não é um Deus maravilhoso? É um Deus incrível. Eu não encontro palavras para descrever a alegria que eu sinto em ler um verso como esse. Verso 5 diz: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, da casa das tribos de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Lembrando que a casa de Deus, ela foi totalmente saqueada pelo exército de Nabucodonosor. Depois nós vamos ler a respeito do que será devolvido para a casa de Deus. Foi totalmente saqueada e depois foi queimada. A casa de Deus foi destruída, eles queimaram a casa de Deus, queimaram a cidade de Jerusalém, derrubaram os muros de Jerusalém, as cidades fortificadas foi simplesmente tudo destruídos. Os que ficaram na terra de Judá foram aqueles que eram muito pobres, que não tinham estudos, que não levariam benefício nenhum para a Babilônia, então eles foram praticamente largados lá em Judá. E os homens mais importantes foram levados como cativos. Agora eles vão voltar para reconstruir a casa de Deus. Verso 7. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o que era de Deus para dar para deuses estranhos. E estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridete, o tesoureiro, que deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Olha, já volta como um príncipe. E era o número deles 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém, glórias a Deus. Assim termina o capítulo de hoje. Imaginem escravos voltando para casa e levando todas as riquezas da casa do Senhor. Mais de 5.000 vasos, 5.400 vasos de ouro, levando todos os utensílios da casa de Deus. Eles voltam, mas não voltam vazios. Eles voltam carregados pelo Espírito Santo do Senhor, cheios da presença de Deus, para edificar a casa do Senhor. Voltam com liberdade para a terra deles e ainda com uma missão. Vejam o quão é gratificante servir esse Deus. Eu não consigo estudar a palavra do Senhor, momentos como este, momentos de vitória, onde a gente vê a mão de Deus operando no meio do seu povo, e não sentir o coração alegre. Eu espero que você também sinta essa alegria de ler um capítulo como esse, onde o Senhor opera
onde sequer o povo acredita e serve ao Senhor. Ele diz, o Deus de Israel, porque não há Deus como Deus de Israel. Glórias a Deus, aleluia. É esse Deus que nós servimos. Um Deus maravilhoso, um Deus incrível, um Deus cheio de poder e principalmente de misericórdia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo bíblico e por estarmos aqui em comunhão com o Senhor. Fecha os teus olhos, entrega nas mãos de Deus as tuas petições, as tuas necessidades, não esquecendo de agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que também tem recebido. Nosso Deus, nosso bondoso e amado Pai, mais um dia com grande alegria no nosso coração, Senhor. Se é o nosso choro, mas não é choro de tristeza, Pai, mas um choro de alegria por termos e vermos e sentirmos a Tua misericórdia operar no meio do Teu povo, Senhor. Vamos te pedir. Venha ao nosso encontro, Pai amado, abençoa os Teus filhos, abençoa o nosso estudo bíblico, que nós possamos meditar na Tua palavra e reter, Senhor, o Teu ensinamento e andar nos Teus estatutos, no Teu caminho. Se usa de nós, Senhor, como instrumento Seu nessa terra, Pai amado, derrama sobre nós a Tua misericórdia, a sabedoria vinda do alto, para que a cada dia possamos melhor Te servir nessa terra. Pai amado, reconhecemos o nosso estado pecaminoso e Te pedimos perdão pelas nossas transgressões. Reconhecemos também, Senhor, nossa total dependência a Ti e Te pedimos, Pai, olhe por nós, proteja-nos, livra-nos de todos os males. Segure firmemente a nossa mão, Senhor, calça nossos pés para que a gente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que no dia derradeiro possamos ver a Tua face assim tal qual ela é. Pai amado, com grande alegria nós Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e Te pedimos também, Senhor, que venha ao encontro da nossa necessidade. Tudo mais, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho, nosso Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Fica até o finalzinho, tem o verso bíblico que certamente vai falar com a sua alma. Deus te abençoe e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.